Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Espero que vocês estejam em quarentena, se cuidando em casa, tranquilamente, tá bom? Isso é importante nesse momento. Bom, agora a partir do dia 27 de abril, nós vamos estar conversando com maior frequência. Então, o que a gente pode fazer? Eu tive uma ideia da gente passar esses vídeos mais curtos, mas porém com temas mais enfatizados, mais bem trabalhados. Então vão ser diversos vídeos, porém mais curtos, para ficar mais fácil o nosso entendimento também, e a gente vai se vendo mais vezes, né? Então vamos lá. Nós estamos estudando nos sétimos anos, nós estamos fazendo um trabalho sobre a Idade Média, mais precisamente sobre a sociedade feudal. A gente conversou isso fevereiro inteiro e março também. O que é a sociedade feudal, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos facilitar o nosso aprendizado. Nós vamos seguir os livros da seguinte forma, dividindo a Idade Média. A Idade Média, ela começa no ano de 476, com a queda do Império Romano e a chegada dos povos germânicos, as invasões germânicas, né? A gente já viu que algumas eram pacíficas e outras não. Ok. Essa primeira parte, do século V até o século X, nós vamos chamar de Alta Idade Média, tá bem? Do século X ao século XV, nós vamos ver uma crise, então nós vamos chamar de Baixa Idade Média, o período de decadência dessa sociedade feudal, um período de crise dessa sociedade, tá certo? Então vamos lá. Na Alta Idade Média, que compreende o século V ao século X, o que é que a gente tem? A formação daquela sociedade medieval, que você tem a igreja, depois você tem a nobreza e depois você tem os servos. Relembrando que os servos eram 98% da população, eles eram os camponeses e eles é que trabalhavam para sustentar as outras duas classes sociais, que era o clero e a nobreza, né? Então a gente conversou muito isso em sala de aula. Então essa sociedade é uma sociedade estamental, ou seja, não tinha mobilidade, né? O servo nascia servo, morria servo, ele não tinha uma ascensão social, uma mudança de classe social, né? Nenhum deles, tá bom? E também era uma sociedade teocêntrica. Por quê? Tudo o que acontecia era tido como desígnios de Deus, a vontade de Deus. Então ninguém ia questionar a vontade divina. Por isso os servos se submetiam, se sujeitavam a trabalhar daquela maneira, tá bom? Então nós temos já esse extrato social na Idade Média. Nós temos esse extrato social do século V ao século X, que se chama Alta Idade Média. Veja, nesse período da Alta Idade Média, eles também concordaram, os servos, com essa servidão. Por quê? Porque eles tinham medo das invasões que ainda ocorriam por toda a Europa, né? Algumas mais violentas, outras menos, mas continuaram. E isso foi até o século X. É no século X que não há mais invasões, não há mais guerras nas ruas, onde as coisas se acalmam. Por isso a gente divide essa primeira fase em Alta Idade Média, do século V ao século X, e no próximo vídeo a gente vai estudar a Baixa Idade Média, que é do século X ao século XV, suas mudanças, a sua transição, para a gente aprender um pouco mais, tá bem? Lembrando, essa semana já começamos a trabalhar com o aplicativo do CMSP, que é o Centro de Mídias do Estado de São Paulo, onde nós teremos aula online, todas as instruções, orientações. O Google Class nós continuaremos trabalhando também, tá bom? O Google Class ele vai nos auxiliar com arquivos, com atividades, da mesma forma que o Centro de Mídias. Então a gente vai ter duas plataformas para trabalhar, para a gente estar sempre junto, para a gente não se perder e para a gente entender. E vai estar disponível para vocês, assim como nós professores estaremos também, tá bom? Um ótimo dia para vocês, um bom estudo para vocês, tá bom? E vamos ver os próximos vídeos aí, bem curtos, tá certo? Até mais!